Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vocês sabem aquela conversa dos dirigentes, dos zeladores, aquelas pessoas importantes de um terreiro, quando fazem lá no fundo, conversando com seu grupo de médiuns, explicando aqueles segredinhos, aquelas manhas da Umbanda, da tradição da Umbanda e da própria prática da Umbanda dos terreiros? Hoje eu vou ter essa conversa não com os meus médiuns, mas com você. Então, procure se sentar, pegar a sua pipoquinha, o seu cafezinho, porque vai ser uma conversa de pé de ouvido, muito gostosa de ouvir. E tenho certeza que você vai aproveitar muito. Mas antes de qualquer coisa, vamos para a nossa prece de abertura, porque sem ela não tem mesmo como ir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Eu vou começar contando uma história minha, particular, coisa que eu evito em nossos vídeos, mas eu acho muito importante que a gente converse, falando da nossa experiência como médium, lá no início de nossa caminhada. Quando eu era criança, vocês sabem, nós vivemos antes do período internet, antes da internet, pré-tudo, praticamente. E só tínhamos os livros para ler. Isso, os poucos livros, porque os livros sempre tiveram um valor proibitivo no Brasil. Então eram poucos livros para ler. Mas me foi dado de presente, quando criança, uma enciclopédia. Você sabe aquelas pequenas enciclopédias que havia antigamente, que era dali que o aluno tirava toda a pesquisa escolar. Foi-me dado uma pequena enciclopédia, muito simples, e eu achei ela fascinante, porque ela era cheia de ilustrações. Ilustrações de lugares, de países, de mapas, de animais que eu nunca tinha visto. Bom, eu naturalmente li a enciclopédia a primeira vez como se fosse uma revista, como se fosse qualquer coisa, porque não tinha muito o que ler. Achei aquilo fascinante. Aí eu escutei, eu era muito criança, muito jovem, muito pequena até. Escutei perfeitamente meu preto velho me dizendo: estuda, lê de novo. Eu, criança, vocês imaginem, eu levava um susto com essas vozes, as vozes da minha cabeça, como eu gosto de dizer, mas eu sou muito comedida com as vozes da minha cabeça, porque eu não sou boba de estar também escutando qualquer coisa. Mas eu ouvia aquilo me dando ordens que eu tinha que estudar. Eu parava para pensar, meu Deus, de onde? Eu tenho que ler de novo? Leia. E eu voltava a ler a enciclopédia. Aí daqui um pouco eu ouvia de novo, terminava de ler, leia de novo. E assim foi várias e várias vezes. Até praticamente cansar, até praticamente conhecer aquela enciclopédia de ponta a ponta. Até o dia que se calou a voz. Mas eu lia porque, como eu falei, era a única diversão que se tinha. A televisão naquela época, ela era muito controlada dentro de casa. Tinha horário para assistir TV. Você não assistia a qualquer momento. Mesmo porque as TVs, naquela época, elas costumavam estragar do dia para a noite. Você ligava, no outro dia já não estava funcionando. Era uma coisa assim, bem diferente das televisões que hoje têm uma sobrevida de anos. Mas eu escutava esse comando. E hoje eu entendo por quê. Porque eu tinha por missão, bem lá na frente, escrever muitos livros e também fazer artigos em jornais. Eu escrevi em tantos jornais que eu já perdi a conta. Tanto jornais espíritas, que eu participava antes de vir para a Umbanda, quanto jornais de Umbanda, ou jornais esotéricos. Eu escrevi muito. E agora vejam só vocês, eu estou aqui nas redes sociais, nessa grande rede da internet, que é o YouTube, trazendo vídeos para vocês sobre o assunto Umbanda.
Então vocês vejam que coisa louca o que a espiritualidade vai nos coordenando. E eu quero falar hoje sobre o assunto estudar. Muita gente, quando a gente fala na palavra estudo, tem alergia. Fica todo empolado, entra em desespero e diz assim também: puxa vida, eu abandonei a escola, eu já larguei os estudos, já me graduei, já fiz tudo que tinha que fazer. Agora eu quero viver, eu quero fazer outras coisas. Como se estudar fosse uma coisa que a gente pode parar. Não há um momento, por exemplo, de um grande médico, após se graduar como médico, enfim, até se fazer uma especialização, que ele pare e diga assim: bom, agora eu sei tudo, não preciso mais nada. Todo ano ele tem que se reunir com outros médicos, assistir dezenas de palestras para saber os novos métodos de cura, os novos instrumentos que já estão aparecendo, os novos sistemas, novas descobertas, trocar informações. Então, o que eu quero dizer para você, se a pessoa parar de estudar na vida, ela vegeta, ela desaprende tudo que aprendeu, ela esquece e começa a ficar sujeita ao pior, que são as más informações. Você já não sabe mais o que é real e o que não é real, o que é certo e o que é errado. Você acredita em boatos, você acredita naquilo que agora se disseminou pela internet, virou quase um método, um sistema na mão de alguns, que são as fake news, que é justamente para tontear, para perturbar as ideias das pessoas, para que façam aquilo que eles querem. Ou pior ainda, tem coisa pior? Tem as falácias. O que é a falácia? É aquilo que nós dizíamos dourar a pílula, que é pegar uma grande mentira e transformar ela numa verdade. Aí você coloca ali camadas e camadas de palavras bonitas, de pesquisa e coisa e tal, para você passar uma inverdade para as pessoas. E as pessoas, diante de toda aquela douração de pílula, engolem aquilo achando que aquilo é verdade. Às vezes as coisas mais absurdas, mais ridículas, mais reais. Nós sabemos também que a evasão escolar no Brasil é bárbara. Em torno de 7% da população, dos jovens nas escolas, estão abandonando. É um número muito grande. E isso é anual, é acumulativo. Então vocês imaginam, quando uma pessoa termina o primeiro grau, segundo grau, hoje outras classificações, ou até um nível superior, quantos anos se passaram e de 7 em 7, imagina a quantidade de gente que parou de estudar. Por quê? Porque chegou à conclusão que, de repente, estudar não vale a pena, ele tem que se especializar em alguma profissão, ele tem que sustentar a família, ele tem que ajudar a sua família a se manter. Enfim, as causas são as mais justas possíveis. Nós não estamos aqui dando uma de mestre Jedi. Não estamos dando uma de mestre Jedi aqui. Nós estamos apenas falando uma realidade. Infelizmente é assim em nosso país. Sem estudos, por exemplo, nós começamos a nos perder. Nós já não sabemos o que acontecia quando nós entramos num terreiro pela primeira vez. Nunca ninguém parou para me explicar alguma coisa. Isso que eu estou fazendo com vocês agora, ou que eu faço com os meus médiuns, eu não recebi. Porque ninguém me falava de Zélio Fernandino de Moraes. Eu não sabia nada do episódio de 1908. Eu não sabia o que era um orixá. Eu não sabia o que era um guia de umbanda, um falangeiro, um caboclo, um preto velho. Eu apenas percebia ali a sabedoria daquelas entidades, os resultados incríveis ao final de uma sessão, as maravilhas que aconteciam, mas eu não conseguia entender porque eu não sabia. Eu tive que procurar em livros, os raros livros, aqueles que eu estou falando para vocês. Eu tive que procurar até em revistas para pelo menos ter um norte para prosseguir meus estudos, porque não havia. E isso é um grande problema. E hoje, com a graça do grande Pai, dessa grande espiritualidade que nos assiste, há pessoas passando o seu conhecimento.
Não somente eu ou outro, aqui, ali, acolá, mas pessoas qualificadas, gabaritadas para trazer boas informações. Mas também você precisa aprender a não cair nas falácias, nas mentiras douradas ditas por algumas pessoas que se vestem estrambolicamente, que se enchem de tatuagens maravilhosas, lindas, coloca piercings no rosto, nos olhos ou em qualquer outro lugar, orelha, nariz, vocês sabem, para impressionar as pessoas e se vestem com aquelas roupas de mago, parece saído do Senhor dos Anéis. Não é o Gandalf, não, mas parece saído do Senhor dos Anéis para impressionar as pessoas. Eu estou falando de papo reto, olho no olho, de ensino bem gabaritado, ensino bem qualificado, com boa pesquisa, com boa origem, para que vocês possam compreender. Então vocês devem, eu acho que é um dever de cada um, não gastar seu tempo à toa. Procurem boas informações. As boas informações são aquelas que você nunca se perde. Uma das coisas também que o estudo nos dá, isso a gente logo vê, flexibilidade. Não é, vejam bem, há uma grande diferença num professor, quando você tenta provar sua teoria, às vezes capenga, às vezes uma teoria completamente sem base, o professor vai insistir com você, vai dizer para você, não, você está errado. Ou aquele tipo de aluno que eu particularmente presenciei em sala de aula, que era um aluno muito chato, no meio de uma aula de geografia. Quando o professor estava ali, cansado, horas de trabalho, ensinando o que era o meridiano de Greenwich, um aluno chegou e pulou lá no fundo da aula e disse assim, professor, o que é isto? É o meridiano que atravessa o mundo, enfim, divide em partes. O que é isso? Me prova que isso existe. Era um aluno tão chato, um colega tão chato, tudo ele queria prova. Se o professor falava que tinha uma montanha chamada Himalaia, ele pulava do fundo da aula e dizia, me prova que ela existe. Olha, pelo amor de Deus, ele não é também a estrela da sala de aula que todo mundo tem que se voltar para ele e ficar provando por A mais B, ou pegando ele pelo colo e levando até o Himalaia. E se fizer ainda isto, ele vai olhar para o chão e dizer, eu não acredito, você me levou para outro lugar. Não é verdade que tem gente assim, chata pra dedéu? Tem. E essas pessoas não estão aí para serem convencidas. Elas não querem serem convencidas. Elas querem mesmo incomodar. Então, descarta essas pessoas, esses, às vezes, médiuns que querem provas da espiritualidade todo dia, que vão para dentro de um terreiro esperando assistir um espetáculo fabuloso, um espetáculo, acho que de mágica, de Vegas, por exemplo, esperando que os guias vão parar para ficar demonstrando para ele, provando por A mais B, que a vida espiritual existe. Eles têm mais o que fazer. O mundo ali, eles têm pouco tempo para estar no mundo, para estarem no mundo, passando informações para as pessoas. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Tomem tenência. Nós precisamos também aprender o que é imaginário e o que é real. Isso o estudo nos dá. Isso o estudo nos mostra esta realidade. Por isso que ele é tão importante. Aquilo que você acha que poderia ser, e às vezes não é. Como, por exemplo, muitas pessoas têm uma ideia muito estranha, muito imaginária, muito fantasiosa do que seja orixá. Talvez até por não conhecer, ou talvez até por desconhecer o que seja o assunto, eles acham que orixá é uma outra coisa qualquer. Então ficam devaneando, achando que orixá, lá sei eu, é uma divindade. Eu conheci, por exemplo, pessoas que achavam que incorporavam, pessoas de outras religiões, que incorporavam um Deus. Eles eram o próprio Deus. Já começava a se confundir com a divindade. Eles já achavam que receber o orixá Ogum era ele próprio Ogum, ou parte de Ogum, e que deveria ter um culto particular. Um culto, sim, não ser reverenciado, respeitado, amado
por aqueles que estavam à volta. Mas achava que, gente, pode uma coisa dessas? Que seria cultuado como o próprio orixá. O estudo, a orientação, a busca de boas fontes, ela vai dissolvendo essas coisas. Esses caroços que acabam aparecendo dentro das nossas religiões e mostrando para as pessoas o que é real e o que não é. Aí muitas pessoas dizem assim, mas eu vou perder a fé. Você não perde a fé. A fé só aumenta, só se alimenta do conhecimento. Por isso que os guias de luz, dentro da nossa Umbanda, dentro de qualquer outra seara mediúnica, de qualquer outra doutrina ou filosofia, eles ficam pedindo que você estude. Porque quanto mais você estudar, mais você vai ter certeza daquilo que está fazendo e mais cria argumentos seguros para transmitir para as pessoas. Você se torna um médium muito mais seguro, muito mais tranquilo, muito mais sereno, entendendo o que acontece com você. Eu conheci, por exemplo, médiums, e não é mentira, é uma coisa muito doida contar isso, mas médiums que acreditavam que quando incorporassem o espírito, eles iam morrer. Porque talvez tivessem assistido a um filme como o Ghost, que foi um filme épico sobre a presença de espíritos, né, a incorporação de espíritos, que o espírito entra para dentro do corpo. A alma da pessoa vai embora e o espírito entra. Quer dizer, o corpo é como um vaso vazio ali. O outro espírito ocupa. E acredito, inclusive, que se incorporarem, se o espírito disser não saio mais daqui, ele não vai mais sair. É muito diferente dos casos de obsessão chamado possessão, coisa que eu já expliquei em vídeos anteriores. Por sinal, os nossos primeiros vídeos, muitas vezes, as pessoas me procuravam e perguntavam assim, Mãe Miriam, o que você está fazendo? Você está falando de chakras? Você está falando em sintonia? Você está explicando sobre ondas de física? Ninguém quer saber essas coisas. As pessoas querem saber a prática dos terreiros. Mas como é que eu poderia estar explicando agora essas coisas para vocês se eu não tivesse explicado antes tais coisas? Por isso que eu digo, se você quer essa base segura, pelo menos os primeiros passos, vá lá atrás nos nossos vídeos, maratonem um pouquinho, podem até serem um pouco chatinhos, porque foi o início do nosso trabalho. Mas eles trazem um cacife, eles trazem um conteúdo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, procurem conhecer, porque quanto mais vocês conhecerem, melhor. E vou contar outra história para vocês que vocês vão rir muito sobre isso. A falta de conhecimento de um médium. É só o sagrado que vocês têm que conhecer? É só a história dos orixás? É só a oferenda certa, a cor da vela, esse tipo de coisa? Nananina, não. Você tem que conhecer de tudo um pouco. Exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão achar muito engraçado. O médium está começando. Ele é um pouco consciente ainda. Os primeiros passes, vocês imaginam. O médium está meio assim, meio groguinho, meio vai, não vai, fica, não fica. Aí a pessoa chega na frente do médium e diz assim, olha, meu pai, minha mãe, eu estou com um problema de saúde. Aí o guia, ok. Eu estou com um problema no pâncreas. Aí você para pensar, diz assim, olha, pâncreas, eu nunca ouvi falar desse negócio. Para que serve isso? Eu tenho alguma coisa dentro do meu corpo chamado pâncreas? Parece que eu vi uma pessoa que morreu, veio a morrer de problema de pâncreas. Mas para que serve isso? Aí você que ainda é meio consciente, o guia geralmente faz isso com a gente, o guia fica quieto. O guia não transmite a mensagem, ele parece que desliga momentaneamente a incorporação, para ver o que tu vai fazer, e te deixa assim, sozinho, no baile, para você se entender o que está acontecendo. Aí aquilo bate na sua cabeça de tal maneira que você praticamente desincorpora ali. O que é pâncreas? Para que serve isso? Meu Deus! Eu não, e a pessoa pedindo na sua frente, olha, me receite um chá. Por favor, meu pai, alguma coisa que me ajude no meu problema.
Olha mais um pouco, você vai dizer, como médium, vai dizer assim, olha, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Eu não tenho a menor ideia que órgão seja esse e para que serve. Vocês estão me entendendo? Todos nós, médiums, temos um nível maior ou menor de consciência. Não existe médium, como eu acabei de explicar para vocês, do ghost, que vai embora o espírito e vem o outro, ocupa ali o vaso e diz, nunca mais sai daqui. Não é assim. A incorporação se dá da seguinte maneira. O nosso espírito se afasta um pouco do corpo e vem o outro espírito do guia e passa a informação primeiro por nós, para depois passar para o corpo. Então nós filtramos tudo que é dito, tudo que é feito durante a incorporação. Se uma entidade, por isso que a gente diz controle médium, controle a incorporação. Se chegar um espírito, por exemplo, daqueles zombeteiros, dizendo eu vou quebrar tudo aqui, é dever seu como médium dizer não, você não vai. Porque ainda o corpo é meu, quem controla sou eu estou lhe emprestando a chave do carro para você dirigir. Mas não esqueça de uma coisa, eu estou sentado do lado, do banco ao lado. Qualquer coisa que você fizer aí, eu vou controlar aqui. É mais ou menos isso para você entender. Então, é muito importante que você estude também, inclusive o corpo humano, a presença dos órgãos, uma base simples, pelo menos. Não estou falando de você virar um médico, um enfermeiro. Eu estou falando de você virar alguém bem esclarecido. Pelo menos ter noção do que seja um pâncreas, do que ele faz, qual a importância dele no nosso corpo, se ele pode ser retirado numa cirurgia sem dano ao corpo físico. Todas essas coisas você tem que ter uma ideia. Por isso que é tão importante, e isso eu vou fazer mais adiante, um vídeo falando dessas coisas. Então não se surpreendam. Porque ele é muito importante para qualquer médium de Umbanda, aliás, qualquer médium de qualquer lugar, conhecer essas coisas. Para não passar esses micos homéricos que alguns passam, justamente por não terem estudado. Então eu acredito que esse estudo, esse trabalho de hoje, vai fazer você repensar muita coisa. Foi um vídeo até engraçado, bastante irônico em alguns pontos, mas eu acho importante você aprender tais coisas, aprender o que nós estamos falando e entender que hoje, atualmente, esse nível de consciência dos médiuns é uma bênção, porque o médium não é mais alguém que fica dormitando do lado de quem está dirigindo o carro, acordando lá de vez em quando só para saber e dizer assim, já chegamos. Não. Hoje, o médium, à medida que ele também tem um mínimo de consciência, ele também vai participar de todas as comunicações. E mais, ele precisa ter segurança. Segurança de entender o que está acontecendo ali, como é que o espírito está conduzindo o seu corpo e controlando tudo o que acontece. Nós deixamos de ser aquele marionete e vamos ser hoje alguém que participa da equipe espiritual, trabalhando lado a lado, cabeça a cabeça com os nossos guias. Então, sejam bem-vindos. Agora nós vamos passar para o nosso ilustríssimo, amado, idolatrado, o Minuto Mandinga, onde nós vamos falar de ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Gostou? Semana que vem tem um novo vídeo trazendo muito questionamento, muita boa informação para você. Então nós esperamos você até lá.